Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Deseduca. Eu sou a Ana Carolina. E eu sou a Edirles e hoje a gente vai falar sobre adolescer. O que é adolescência? Ela existe realmente? Ou nós temos uma criação de adolescência? Vem com a gente, vem descobrir, desconstruir e construir esse nosso mundo desafiador do que é ser adolescente hoje. Bora lá? Estamos começando então mais um Deseduca com um tema muito especial, delicado e o que nós podemos falar sobre a adolescência. Essa fase de muitas mudanças. Nós podemos falar muita coisa, na verdade, e é por isso que nós convidamos a psicóloga Thaisa Pacheco. Thaisa, é um prazer enorme ter você aqui conosco no Deseduca. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu vou apresentar a Thaisa para vocês, então, gente. Para quem não sabe, a Thaisa também está em Cuiabá, assim como a Edirles. E quem já nos acompanha aqui sabe que eu estou aqui em Curitiba, né? A Thaisa, ela é graduada em psicologia, certo? Depois você me corrige, Thaisa, se eu falar errado. Pós-graduada em neuropsicologia e psicopedagogia, é isso? Ela já está há 8 anos, né, na área, praticando aí a psicologia e também fazendo atendimentos clínicos, né? Hoje ela trabalha com jovens, é isso mesmo, Thaisa? Sim, bastante. Posso falar? Pode. Hoje, a minha vertente maior, na verdade, esse ano de 2022, são jovens. Então, estou bastante realizada, né, e bastante preocupada também com essa nova fase que a gente está vivendo aí pós-pandemia, né, em relação a tudo que esses jovens estão passando, já passam naturalmente e estão passando hoje, né, atualmente em relação a essa nova realidade, né? É para todos, mas eu vejo que eles estão, sim, sofrendo de uma forma muito latente, muito emergente. E não é a minha única área, né? Não é minha única demanda, mas atendo infância também, essa infância e adolescência, mas hoje eu vejo a adolescência, de fato, como uma preocupação bem maior nesse momento da nossa vida. Uhum. E é por isso que nós estamos aqui, né? Para responder essa pergunta ou, quem sabe, deixar algumas perguntas a mais para os pais, para os professores, até para os adolescentes que estão aqui nos assistindo, né? A adolescência pode ser uma invenção? E aí, Thaís, eu já vou começar o nosso podcast, então, fazendo a primeira pergunta para você. É uma dúvida aí, eu acho que total. A adolescência, ela é uma criação da modernidade? Conta pra gente. Polêmica, né? Polêmica. Com uma polêmica. De certa forma, sim, né? Se a gente pensar que nós, seres humanos, somos frutos da sociedade, não tem como falar que a adolescência também, né? Uma parte dela, ali num tripé, né? O ser humano, ele é biológico, ele é físico e ele é social também. Então, não tem como falar que não é. Então, sim, também é uma invenção. Por que a gente utiliza, né? Hoje está em alta essa fala, invenção. Porque a sociedade em si, ela vai se moldar, né? De acordo com a política, né? De acordo com a economia, de acordo com o que está sendo vivido ali naquele momento da vida. E consequentemente, os jovens vão ser atingidos, né? E essa sociedade, ela afeta a família, essa família afeta o adolescente, né? Então, não tem como falar que eles não são fruto, sim, de certa forma, uma invenção da modernidade. São. Existe ali, primeiramente, fatores comprovados, né, cientificamente, de transformação, de mudança, que é uma parte biológica, uma parte cerebral, existe a puberdade, né, mudanças físicas, mas dependendo de como família, sociedade, escola, como lidaremos com esses jovens, nós teremos uma resposta aí
na sociedade, né? Nós teremos um modelo de comportamento desses jovens. Então, sim, acaba, de certa forma, sendo uma invenção da modernidade também. E Thaisa, você, pensando assim nessa nossa conversa sobre o adolescer, né? Como que a gente, nós, pais, professores, o que que a gente olha assim? Isso é adolescência, isso é puberdade. Em que elas são a mesma coisa e em que elas são diferentes? Porque às vezes fica tudo misturado, né? Assim, Sim. o meu filho está na puberdade, então ele é adolescente. Meu filho está na adolescência, então ele está na puberdade. Como que é isso? A adolescência é uma fase, é um processo mais extenso que a puberdade. Então, podemos dizer que a puberdade ela é uma subcategoria, né? Que ela vem da adolescência, ela passa ali pela adolescência. Porque para os meninos, por exemplo, pode ocorrer numa fase da adolescência, a puberdade, e para as meninas ela pode ocorrer em uma outra faixa etária aí desse processo. Mas a puberdade, ela não segue toda a adolescência, né? Então, a puberdade, ela sai, ela é um subtema, por assim dizer. A puberdade é um subtema da adolescência. A adolescência, de uma forma geral, ela é caracterizada por mudanças em todo o desenvolvimento do jovem. Então, mudanças na parte emocional, mudanças no sistema cerebral, mudanças físicas, mudanças hormonais, né? De uma forma global. E aí envolve até essa parte também do social, né? Então, tudo isso faz parte da adolescência. A puberdade não, ela é caracterizada exatamente pela fase de mudanças físicas, orgânicas, principalmente questões hormonais, né? Então, assim, seria basicamente essa a maior diferença entre elas. A igualdade está no fato das duas fazerem um processo de transição, né? As duas se remetem a uma transição. Então, quando eu falo de transição física da puberdade, eu estou falando de, nas meninas, aumento dos seios, né? Aparece pelos, nos meninos também barba. Então, estou falando de mudanças físicas, hormônios, eles ficam mais aflorados, alguns desregulados. Então, são mudanças físicas e orgânicas. Agora, a adolescência, eu estou falando do todo, de todas essas mudanças, inclusive também da puberdade, que faz parte. Faz parte da adolescência à puberdade. Exatamente. Então, se eu posso pensar assim de uma maneira mais simples, eu pensando, para eu entender isso como mãe, né? Sim. E como professora de adolescentes. A puberdade é a parte biológica e a adolescência é todo o pacote, inclusive a biológica. Inclusive a biológica, exatamente. Então, a adolescência... Exemplo, pode falar. A adolescência ela pode acontecer antes da puberdade. Pode começar antes da puberdade. Segundo a OMS, a adolescência ela dá início dos 10 a 19 anos. Essa é a fase toda da adolescência. A puberdade ela pode aparecer ali, por exemplo, para a menina entre os 9 até 12, 15, vai depender muito do organismo especificamente, mas pode ser que para algumas meninas não, vão aparecer um pouquinho mais tarde. Então, a puberdade, ela tem muitos fatores orgânicos que influenciam em quando aparece, mas aparece na fase da adolescência. A adolescência não, ela é um marco, ela tem, né, um início e um fim. Ela tem um final? Tem final, 19. Fixo? Assim, isso. Eu posso dizer, 10, acabou? Acabou. Acabou, né? Ó, há controvérsias. Acabou, isso. Por exemplo, que é algo que eu vejo muito na minha área de neuropsicologia. Teoricamente, acaba aos 19, né? Essa adolescência. Porém, o nosso córtex pré-frontal, uma parte ali do nosso cérebro, que é responsável pelas funções executivas, que é exatamente a parte da nossa mente que raciocina, planeja, organiza, tomada de decisão, controle das emoções. Essa parte do cérebro, ela só se completa a sua formação aos 25 anos. Então, eu vou estar com 19, adolescente,
porém eu não vou estar 100% madura, né? Sim. Falando aí no sistema cognitivo. Então, existe sim, né? É um parâmetro ali, existe um final na teoria, mas a gente sabe que na prática, muitos outros fatores podem influenciar aquele comportamento, às vezes, né? Que você vê que se estende. Sim. Meu Muito Deus, bom. entrei faz pouco tempo na minha fase de amadurecimento. Ai, gente, que legal. Edirles, posso ir para a próxima? Essa vai ser legal. Vai lá, vai lá. Mais alguma coisa? Não, é contigo, Ana. Vamos lá, então. Thaisa, fala para a gente sobre os mitos e as realidades sobre os adolescentes. Vamos lá, realidade. Realidade é tudo que a gente falou aí nas questões de mudanças, né, físicas. Então, as mudanças físicas do organismo relacionadas à puberdade é real, não tem como questionarmos. O máximo que vai acontecer o tempo dessa evolução. Então, pode ser que apareça um pouquinho mais cedo, pode ser que apareça um pouquinho mais tarde, né? Pode ser que exista alguma coisa aí, algum fator genético, algum fator orgânico, cerebral, que altere esse aparecimento, altere esse desenvolvimento, mas o que é físico, orgânico e cerebral, né, não tem como dizer que é um mito, é realidade. Então, todos esses fatores são realidades. Então, vou falar mais especificamente da minha área, que essa parte física não me aprofundo, mas na questão cerebral. Então, nós temos ali um cérebro que vai amadurecer, né? Uma parte importantíssima do nosso cérebro que vai amadurecer, que vai estar em desenvolvimento na fase da adolescência. Então, olha só, a parte mais importante, né, se tratando de tomada de decisão, que é uma das dificuldades, né, do adolescente, são muito inseguros, muito indecisos. Organização, né, muitos pais se queixam, parece que chega na adolescência, eles esquecem, não se organizam, não conseguem planejar, falam muito dessa questão de impulsividade, né, de agir por instinto, de estar sempre muito emotivo, de agir pela emoção. Nessa parte cerebral, nós temos essas funções executivas que são responsáveis por isso. Um dos fatores é em relação à emoção. Então, o adolescente ele tem mais probabilidade de tomar decisões, de reagir, de enxergar o mundo por um fator, por uma perspectiva mais emocional. Então, assim, isso é neurológico, isso é real, né? Não significa, agora vamos para os mitos, né? Não significa que eles não são capazes de enxergarem uma realidade de uma forma racional. Isso não significa que eles não são capazes de apresentar um comportamento maduro, né, diante de situações. Não significa que eles não são capazes de tomar decisões acertadas, né, de conseguirem dialogar com as pessoas, com qualquer sujeito de uma forma flexível, né? Não significa que eles são irritáveis, né? Totalmente apresentam irritabilidade em alto grau. Não é bem por aí, né? Então, existe ali uma tendência maior na fase da adolescência deles se responderem, sim, usando um centro que a gente fala, o centro das emoções, que é uma outra parte do cérebro, mais do que essa parte, né, que tem uma tendência a ser mais racional, porém não significa que eles não são 100% emotivos. Significa que a gente não possa estimular as atitudes que a gente considera corretas, mais racionais, mais assertivas. Então, assim, existe uma fase mais sensível, sim, é real, mas não significa que eles são totalmente vulneráveis, né, frágeis, ao ponto da gente não conseguir fazer uma intervenção, da gente não conseguir estimular, da gente não conseguir despertar neles, né, uma autoconsciência, uma responsabilização. Então, isso também seria um mito. Então, não responsabilizar o adolescente é o quê? Não responsabilizar é uma negligência.
ser negligente, né? É ser um pai, uma mãe, ou quem for aí que estiver nesse papel de cuidador, é ser negligente. Então, assim, eles têm total capacidade para tal. Não significa que eles vão conseguir responder ali da forma como a gente espera, mas eles têm capacidade. Então, a gente precisa estimular. A mesma coisa de uma criança. A criança lá, que está passando por aquela fase de saindo da birra, entendendo que ela não é mais o centro das atenções, ela está pedindo limites, né? Então, ela precisa que você explique para ela como o mundo funciona. O fato dela ainda não estar 100% completa ali, entendendo, eu vou esperar isso acontecer sozinho ou eu vou estimular, eu vou mostrar para ela, ou eu vou educá-la? É a mesma coisa com o adolescente, ele está, sim, passando por uma fase ali de muitas mudanças ao mesmo tempo, isso vai gerar uma oscilação ali no comportamento, mudanças biológicas, mas não significa que eles não são capazes ou que a gente tem que deixar eles seguirem o caminho sozinho, muito pelo contrário, eles precisam também desse acolhimento, eles precisam desse olhar da família, desse cuidado. E aí eu vou fazer até um desabafo com vocês, que é algo que eu tenho visto muito e é o que mais tem me preocupado em relação às famílias. Hoje eu também sou psicóloga escolar e eu atendo até hoje, de final de janeiro até agora, início de abril, eu já atendi mais de 50 adolescentes. E 80% desses atendimentos, a queixa está relacionada à ansiedade. E 20% dessas queixas, a queixa principal não é a ansiedade, mas a ansiedade vem como sintoma. Então, assim, e sempre no movimento da falta de compreensão da família, da falta de tato da família, não se sentem abertos a conversar com a própria família, ou quando tomam a iniciativa de se abrir para a família coloca eles naquele movimento de é frescura, é coisa da adolescência, é uma fase, vai passar sim, mas não sozinho, né? E pode ser que passe sozinho, sim, mas vai deixar marcas, né? Vai deixar traumas que lá na fase adulta vai cobrar de alguma forma. Então, sim, assim, é muito importante que a gente tenha um olhar acolhedor para os jovens, porque o fato deles estarem passando por todas essas mudanças, a gente saber que eles passam por isso, não vai amenizar nada para eles, né? O fato da gente já ter sido jovem, virou adulto e enxerga a vida hoje de uma outra maneira, não muda o fato de que quando éramos jovens, enxergávamos da mesma forma que eles. Então, se eles estão em sofrimento, se eles estão verbalizando que estão em sofrimento, então é importante acolher aquela demanda, é importante trabalhar com eles. Eu ouvi de uma mãe, e lógico, a gente não parte do pressuposto que os pais fazem isso porque querem. Muitas vezes é falta de conhecimento mesmo. Então, quando eu fui passar um feedback, uma devolutiva para uma mãe relacionado ao seu filho, e ela falou assim, olha, e ele me falou tantas vezes sobre isso, e eu achei que fosse frescura, que fosse coisa da idade. E aí eu expliquei exatamente isso. Sim, existe essa fase da adolescência, mas você precisa priorizar o que ele está te verbalizando, os sentimentos dele ali naquele momento. Então, ele está falando que está sofrendo. Então, você precisa acolher aquilo. Mas a realidade dele é totalmente diferente do que ele está falando. Mas a realidade que ele está verbalizando é aquela. Então, assim, a verdade dele precisa ser acolhida até para que a gente consiga fazer uma nova reinterpretação, né? Uma nova elaboração da própria realidade. Sim. E pensando assim, o que eu tinha colocado aqui mas na verdade você já falou bastante sobre isso, né? Quem são, como vivem e de que se alimentam. Mas é bem nessa questão da família, por quê? Porque hoje a gente vê assim as famílias já se preparando, porque ano que vem o meu filho vai fazer 10 anos. Ano que vem meu filho vai fazer 11 anos. E aí, parece que aí, a família não sabe mais lidar com isso,
Então, o adolescente vai ter que achar outra forma de lidar, e aí ele encontra a tribo dele, né? Que depois a gente estava até ia comentar aqui sobre as tribos dos shoppings, eu acho que dá para juntar num mundo só, mas é aquela sensação assim, nossa, enquanto ele é criança, minha filha, meu filho são crianças, eu consigo lidar e tá tudo bem. Aí ele se torna adolescente e já começa a família toda, minha nossa, minha nossa, minha nossa, minha nossa. Vai fazer 10 anos, vai fazer 11 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Thaisa, com a gente. E em muitos casos a gente vê esse e quando fizer, né? E aí você vai criando uma redoma, né? Vai criando uma história ali em torno daquela adolescência que nem chegou ainda, né? Sim. Então a gente parte socialmente de uma cultura, né? De que o adolescente temos termos, né? Que muitas pessoas se utilizam, aborrecente, de que eles são agressivos, de que eles são irritados, de que eles são mal educados. Então, se a gente for esperar da adolescência tudo isso de negativo, né? É claro que você vai entrar em pânico, né? Você vai entrar ali. É como se você já soubesse o que te espera. E não, você não sabe. Você sabe que vão ter mudanças. Como essas mudanças vão reagir no seu filho especificamente, vai depender principalmente da sua conduta enquanto família. Porque se você souber acolher, se você souber lidar com as demandas que esse adolescente trouxer, você vai ver que a adolescência vai ser muito leve. Então, a maioria dos casos que a gente vê de adolescentes se queixando, né, indo para o mundo de droga, álcool, tendo comportamentos inadequados, fazendo coisas proibidas, né, são adolescentes que não têm qualquer tipo de vínculo com essa família, de diálogo, né, de comunicação. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meus irmãos, mas eu chego em casa, vou pro meu quarto, tranco a porta e fico ali no meu mundo. São mundos diferentes. E aí, cada um preso no seu, né, o adolescente preso no dele, a família presa na sua crença, e aí é onde tem os confrontos, porque o adolescente, ele não é mais uma criança que... Hoje as crianças questionam mais, né? Mais que antes. Mas ainda assim, a criança ela está sob o controle do pai, da mãe. O adolescente não. Então, é também, né? Essa visão da adolescência, ela é também uma falta de tato da família. Então, a família, nessa dificuldade de lidar, ela acaba transformando, projetando na adolescência, no conceito geral, essas dificuldades. Então, assim, a gente, enquanto família, precisa tirar muitas amarras, muitas questões nossas, para conseguir entrar no universo do adolescente. E o que é entrar? É dialogar. Então, se você não tem que ser pai, ser amigo do seu filho, não é sua função. Eu vejo muitos pais colocando, né? A gente veio de situações extremas. Então, antigamente, crianças muito maltratadas, né? Não tinham lugar de voz. Os pais não era nem autoridade, eles tinham um autoritarismo muito grande. E aí cresceram assim, adultos marcados, adultos que hoje ficam sem saber como lidar com esse filho e aí acaba tentando ser amigo, tentando fazer sempre agradar. E nós, enquanto pais, a nossa função não é agradar os filhos, é educar, né? Parte desse educar tem sim as questões afetivas, né? Mas parte desse educar também tem as nossas responsabilidades, os nossos deveres. Então, o adolescente, quando você vai acolher, eu não estou falando de passar a mão na cabeça, né? De deixar, de permitir, tá vendo que teu filho tá fazendo coisa errada, tá falando com pessoas inadequadas e você vai ali permitir. Não. É você trazer esse adolescente para perto de você, ouvir, né, tudo que ele tem para dizer e fazer as orientações de forma adequada. Não é brigando, né? Não é confrontando, mas orientando. Então, por isso que o diálogo é o ponto-chave e, ao mesmo tempo, a maior dificuldade da família em relação ao adolescente. Aí é uma bola de neve.
né? Aí o adolescente cada vez mais no seu mundo e ele vai buscar resolver essas questões com aquilo que ele tem à disposição. O que ele tem à disposição? Outros jovens, né? Na mesma situação. Então, dificilmente vai sair muitas coisas, muitas formas adequadas de comportamento, né? Muitos comportamentos saudáveis, né? Porque eles estão passando pela mesma situação. Então, é onde o uso de drogas, de bebida alcoólica, né? De diversas outras situações, eles vão se colocando em risco, né? Exatamente por todas essas questões e conflitos familiares. Então, quando a família entende que boa parte do comportamento do adolescente vai ser uma consequência do comportamento da família, essa projeção toda, né? Essa questão toda ruim em cima da adolescência, ela vai diminuindo, porque está sob controle. A forma como eu lido com a adolescência do meu filho está sob o meu controle, né? Então, é uma questão também de trabalhar isso dentro de si, de como que é a tua família, como que é a estrutura da tua família, né? Lógico que a gente vai ter casos à parte de questões de transtornos, né? De questões de distúrbios, diversas outras questões à parte que fogem, sim, também do controle da família. Mas, de uma forma geral, o padrão, né? A gente consegue, sim, mudar a nossa visão, mudar a nossa percepção e, principalmente, mudar a nossa atitude diante desses adolescentes. E, consequentemente, a gente vai ter uma mudança de comportamento da parte deles também. Então, Thaisa, ó, desafio Eu grande, estou aqui, né? Edilis, Vamos combinar. Edilis, eu estou aqui para falar, ó, que lindo o que você fala. Aprender sobre isso. Muito lindo mesmo, muito lindo, muito lindo. E como a gente precisa ouvir, né? Como a gente precisa ouvir. É muito difícil ser pai e mãe hoje. É muito difícil, não é fácil. Não tem receita, não tem receita. A gente está sempre assim pensando, será que deu certo? Será que deu certo? Será que deu certo? Será que deu certo? E aí a gente olha ao nosso redor e fica e compara porque é impossível não comparar. E daí a gente vê inúmeras linhas de pensamento, várias maneiras de lidar e não tem uma receita, né? Não tem. Eu acho que essa sua do diálogo, ela é fundamental. Mas como pesa isso, né, essa questão assim, como pesa nas famílias essa questão da adolescência, né, e essa construção cultural que você falou, né, e quanto mais essa construção cultural ela é forte, mais se cria uma entidade do adolescente com quem eu não sei lidar, né, aquela entidade assim, olha lá em cima, né, e puxa a vida. E às se eu não sei lidar, né? Se ele está naquele lugar onde eu não sei lidar, dificilmente eu vou buscar, né? Eu vou me construir para aprender a lidar, porque eu já coloquei eles num lugar de incompreensão, né? E eles percebem isso, né? Não é à toa que eles vêm muito com esse discurso de minha família não me entende, minha família não me escuta, eles não ligam para o que eu quero, para o que eu acho. Então, assim, não é à toa esse discurso, ele vem de um lugar de solidão, né? E se eu estou só, a tendência é eu procurar estratégias ali dentro da minha bolha, né? E ali vai ficando, vai criando situações que muitas vezes acabam sendo de muito risco para aquele adolescente, né? Sim. Queria fazer só um adendo nessa questão da família. Tem muitos casos que a família não dá conta sozinha. Isso é real. Então, assim, tem muitos casos, às vezes, que a família, por exemplo, essa questão da ansiedade. Então, às vezes, é uma família que acolhe, é uma família que conversa, né? Uma família que tem estrutura, vínculo afetivo, que dá suporte para o adolescente, mas o adolescente vem com aquela queixa, aqueles sintomas que nem ele entende, nem ele sabe o porquê, e aí ele se sente culpado por estar
sentindo aquilo, sabendo que ele não está numa posição, né, de sentir aquilo, porque ele se vê assim, minha família dá tudo que eu preciso, então eu não posso sentir isso. A família se coloca numa posição, mas eu já dou tudo que eu posso, o que eu faço? Então não tem mais nada que eu possa fazer. Então, é onde eu estou trabalhando bastante com as famílias, essa questão da ajuda profissional. Então, ter um olhar profissional, ter alguém ali à parte para conseguir dar conta daquilo que a família não está dando, né? E não é que não está dando porque não pode, é porque é uma questão mesmo que exige um olhar de um profissional, né? Então, essas queixas de ansiedade, agora pós-pandemia, elas estão latentes, então é muito importante as famílias observarem. Não sei se vocês viram, eu não sei se foi essa semana, que uma escola lá em Recife, acho que em torno de 20 alunos meio que teve uma crise de ansiedade coletiva, né? Sim. E aí foram todos apresentaram sintomas de ansiedade. Então, assim, é real. Eu estou com uma colega de profissão que está fazendo uma pesquisa para o mestrado dela, exatamente sobre o efeito da pandemia, né, nos adolescentes. Uhum. Porque tá uma coisa perceptível, tá todo mundo percebendo o quanto tá mais difícil para eles do que já é. E aí a gente está falando de famílias vulneráveis emocionalmente pós-pandemia, né? Então, às vezes, o pai também não tem suporte emocional para dar conta daquele filho que está com demanda emocional. Né? Então, assim, todos nós estamos pós-pandemia, né? Todos nós estamos. Nós. Uhum. Sim. É uma nova realidade, é uma nova adaptação. Então, está todo mundo, de certa forma, fragilizado, né? Então, eu não sei até que ponto eu estou dando conta do meu para conseguir dar conta do outro, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, aí é onde eu alerto a família, ter esse olhar até que ponto vocês estão dando conta, né, enquanto família, até que ponto um profissional precisa entrar em cena, né, para ajudar essa família, ajudar esse adolescente. Muito bom, Thaisa, muito bom. Ana, e aí? E aí, gente, gostaram do tema que nós escolhemos para hoje? Nós estamos aqui com a Thaisa, com a Edirlis também, somando muito, na verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Estão gostando? Se sim, já deixem o seu joinha aqui para nós, compartilhem o nosso Deseduca, o nosso podcast, tá bom? Que na próxima semana a Thaisa volta aqui com a gente para encerrar esse tema que está muito interessante, na verdade. A adolescência, ela pode ser uma invenção? E aí?